A sirene cortou o silêncio da madrugada. Olhei pelo retrovisor e vi as luzes azuis e vermelhas se aproximando. Encostei o carro, tranquila. Não tinha nada a esconder. O policial civil desceu da viatura com passos pesados. Bateu no meu vidro com força, sem se apresentar, sem explicar o motivo da abordagem. Quando baixei o vidro, ele já gritava: "Documentos! Rápido! E mãos onde eu possa ver!" O tom não era profissional. Era agressivo, prepotente. Ele invadiu meu espaço pessoal, abriu a porta do meio. Meu carro, sem permissão, começou a revistar tudo com deboche. Cada palavra dele pingava arrogância. Mulher sozinha, madrugada nessa região, muito suspeito. Vai ter que me acompanhar. Mas ele não sabia. Não sabia que aquela motorista calma, vestida de civil, sem escolta, era a General Laura Torres, a oficial que comandou operações militares que derrubaram facções inteiras, a mulher mais temida e respeitada das Forças Armadas. Ele abusou da autoridade com a pessoa errada, e essa noite ele aprenderia uma lição que jamais esqueceria. Esta é a história de Laura Torres, a general mais temida do país, que numa simples volta para casa foi abordada por um policial civil que abusou completamente de sua autoridade. Ele não fazia ideia de quem estava na frente dele, e o que aconteceu depois mudou tudo. Antes de começar, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo esse vídeo. Quero saber onde estão os seguidores do canal Mulheres da Lei espalhados pelo mundo. Agora, prepara o coração, porque essa história vai mostrar que respeito não se impõe pelo medo, mas pela autoridade verdadeira. Meu nome é Laura Torres, tenho 42 anos e há 23 anos visto o uniforme das Forças Armadas. Cheguei ao posto de general de divisão depois de uma carreira que incluiu missões em zonas de conflito, coordenação de operações de segurança nacional e comando de mais de 3.000 soldados. Sou conhecida nos quartéis como a oficial mais rigorosa e temida do país. Não por crueldade, mas por nunca aceitar deslizes, nunca tolerar corrupção e nunca baixar a cabeça diante de injustiças. Mas naquela madrugada de terça-feira, eu não estava usando minha farda. Estava de jeans, camiseta simples e jaqueta de couro, dirigindo meu carro particular de volta para casa, depois de uma reunião que se estendeu até quase meia-noite no Estado-Maior. Reuniões assim são comuns na minha posição. Discussões sobre operações sensíveis, estratégias de segurança, relatórios classificados que não podem esperar o horário comercial. A cidade estava silenciosa. As ruas largas e bem iluminadas do centro estavam praticamente vazias. Apenas alguns táxis ocasionais e caminhões de entrega quebrando a quietude da madrugada. Eu gostava desse silêncio. Depois de horas debatendo com outros oficiais, ouvindo relatórios de inteligência, tomando decisões que afetavam a segurança de milhares de pessoas, o silêncio do carro era um alívio necessário. O rádio estava desligado. Eu preferia assim. Apenas o som baixo do motor e meus próprios pensamentos. Pensava na operação que estava coordenando na fronteira, nos números do último relatório, nas mudanças que precisava implementar no treinamento dos novos recrutas. Minha mente nunca realmente desliga, mesmo quando estou teoricamente de folga. Foi então que vi as luzes no retrovisor, azul e vermelho, intermitentes, se aproximando rapidamente, uma viatura da Polícia Civil. Olhei para o velocímetro por instinto. Estava dentro do limite. Conferi mentalmente se tinha cometido alguma infração. Nada. Luz de seta quando mudei de faixa, parei no sinal vermelho 2 quarteirões atrás, cinto de segurança afivelado. Mas a sirene tocou. Curta, imperativa. O sinal universal para encostar. Diminuí a velocidade, coloquei a seta e encostei o carro no acostamento exatamente como deve ser feito. Mantive as mãos visíveis no volante. Procedimento padrão que ensino aos meus soldados quando falo sobre interações com outras forças de segurança.
Mantenha a calma, seja cooperativo, não dê margem para mal-entendidos. Olhei pelo retrovisor novamente. A viatura tinha parado muito perto da traseira do meu carro, quase colada. Não era o posicionamento correto para uma abordagem de trânsito. Deveria estar a pelo menos 3 metros de distância em ângulo para dar segurança ao policial e mobilidade em caso de necessidade. Primeiro sinal de algo errado. A porta da viatura se abriu e um homem desceu. Jovem, talvez 28 ou 30 anos, porte médio, uniforme civil da polícia levemente amassado. Ele não usou a postura tática adequada ao se aproximar do meu veículo. Veio direto pelo lado do motorista, sem verificar o interior do carro primeiro, sem manter distância de segurança. Segundo sinal. Então ele bateu no meu vidro. Não foi uma batida profissional, foi agressiva. 3 pancadas fortes com os nós dos dedos, o tipo de batida que quer intimidar, não comunicar. Baixei o vidro calmamente, mantendo as mãos onde ele podia ver. Ele se inclinou, invadindo meu espaço pessoal, o rosto a menos de meio metro do meu. O hálito cheirava a café velho e cigarro. Os olhos dele me escanearam de cima a baixo, não com a atenção profissional de quem busca sinais de perigo, mas com algo que parecia mais arrogância, avaliação, desprezo até. Documentos. Agora. Ele não disse boa noite, não se apresentou, não explicou o motivo da abordagem. Apenas ordenou, a voz carregada de autoridade artificial. Boa noite, agente. Mantive. Minha voz calma, profissional. Posso saber o motivo da abordagem? Ele deu uma risada curta, sem humor. Eu faço as perguntas aqui. Documentos. Respirei fundo. Já estava identificando o tipo. Jovem, provavelmente recém-saído da posição de investigador para uma posição de mais autonomia, confundindo autoridade com prepotência. Vi dezenas deles ao longo da minha carreira, em todas as corporações. Homens que acreditam que um distintivo lhes dá o direito de tratar cidadãos como inimigos por padrão. Peguei minha carteira devagar, retirei a CNH e os documentos do carro, estendi pela janela. Ele arrancou os papéis da minha mão com força desnecessária. Examinou os documentos sob a luz da lanterna que tirou do cinto, mas percebi que ele mal estava olhando. Os olhos dele voltavam constantemente para mim, para o interior do carro, como se procurasse algo, qualquer coisa que pudesse usar como pretexto. Laura Torres. Ele leu meu nome em voz alta, com tom de escárnio. E o que a senhora Laura Torres faz dirigindo sozinha por essa região na madrugada? Voltando do trabalho para casa. Respondi simplesmente. Trabalho? Ele inclinou a cabeça, o sorriso surgindo nos cantos da boca. Que tipo de trabalho uma mulher tem até essa hora da noite? A forma como ele disse mulher carregava algo desagradável. Não era uma pergunta legítima, era insinuação, provocação. Senti minha mandíbula apertar levemente, mas mantive a expressão neutra. Anos comandando tropas me ensinaram a não reagir a provocações baratas. Trabalho administrativo, reuniões. Não dei detalhes, não era obrigação minha. Ele caminhou ao redor do carro, a lanterna varrendo o interior através dos vidros. Voltou para minha janela, se inclinou novamente, ainda mais perto dessa vez. Sabe quantas vezes eu ouço essa desculpa? Reunião, trabalho, voltando para casa. Ele fez aspas com os dedos de forma debochada. Geralmente, quando paro um carro assim no meio da madrugada, tem algo errado. Drogas no porta-malas, dinheiro sujo, documento falso. Meus documentos estão em ordem, como pode verificar. Mantive o tom firme agora. Isso eu vou verificar mesmo. Ele dobrou os documentos e os enfiou no bolso do colete. Mas primeiro, vai desligar o carro e sair do veículo. Com que justificativa, agente? Perguntei, mantendo as mãos no volante. Seus olhos se estreitaram. Ele não esperava ser questionado. A justificativa sou eu. Estou em exercício da minha função. Vai sair do carro ou vai ter que sair na marra?
Ali estava o ponto de virada. Ele tinha cruzado da abordagem questionável para a ilegalidade clara. Não havia motivo objetivo para me ordenar a sair do veículo. Não havia sinais de embriaguez, não havia infração de trânsito, não havia fundada suspeita de crime. Era abuso de autoridade puro e simples. Calculei minhas opções rapidamente. Podia recusar, citar a lei, exigir um superior. Podia revelar minha identidade imediatamente e encerrar aquilo. Ou podia fazer o que meu instinto militar me dizia: observar, documentar, deixar o inimigo se expor completamente antes de agir. Escolhi a terceira opção. Desliguei o motor, peguei meu celular do suporte no painel. Deixa o celular no carro. Ele ordenou imediatamente. Tenho o direito de portar meus pertences pessoais. Respondi, segurando o aparelho. Ele deu um passo para trás, a mão indo instintivamente para o coldre na cintura. Eu disse para deixar o celular. Não vou repetir. Vi a arma. Uma pistola em coldre de cintura, sem trava de segurança ativada. Ele estava nervoso, o dedo tamborilar no coldre demonstrava ansiedade, não preparo tático. Homens nervosos com armas na cintura são perigosos, não porque são competentes, mas porque são imprevisíveis. Coloquei o celular no banco do passageiro, devagar, deliberadamente. Mantive os movimentos claros, previsíveis. Abri a porta e desci do carro. A noite estava fria. O vento da madrugada trazia aquele cheiro característico de cidade grande depois que o movimento para, mistura de asfalto, fumaça distante e umidade. A rua estava completamente vazia. Nenhum outro carro, nenhuma testemunha. Apenas nós dois, sob os postes de luz alaranjada. Ele deu a volta no meu carro, me observando como o predador observa a presa. Parou a meio metro de distância, perto demais para qualquer interação profissional. Mãos na cabeça, ordenou. Agente, isso não é protocolo padrão para a abordagem de trânsito. Falei calmamente. Não cometi nenhuma infração. Não demonstrei comportamento suspeito. Qual é o motivo dessa escalada? Ele deu um passo à frente, invadindo completamente meu espaço pessoal. O motivo sou eu. A lei aqui sou eu. Você está numa situação que eu decido como termina. Então vai colocar as mãos na cabeça ou vai conhecer o chão? Seu rosto estava vermelho agora. Uma combinação de raiva pelo questionamento e algo mais. Ele estava gostando daquilo. Gostando do poder, da sensação de controle absoluto sobre outra pessoa. Reconheci o padrão. Já vi interrogadores assim nas piores missões. Gente que confunde autoridade com sadismo. Levantei as mãos lentamente, colocando-as atrás da cabeça. Não por medo, mas por cálculo. Deixa ele se sentir no controle. Deixa ele cometer todos os erros possíveis. Ele se aproximou por trás, chutou minhas pernas para abri-las numa posição de revista. As mãos dele me revistaram de forma grosseira, invasiva, passando pelos bolsos, pela cintura, pelas pernas. Não era revista profissional, era humilhação deliberada. Tá vendo como fica fácil quando colabora? Ele disse perto do meu ouvido, a voz baixa, quase íntima de uma forma perturbadora. Mulheres acham que podem fazer o que querem por aí. Mas quando encontram autoridade de verdade, a história muda. Terminada a revista, ele deu um passo atrás. Agora vai abrir o porta-malas. Devagar. Caminhei até a traseira do carro, cada músculo meu controlado, cada respiração medida. Abri o porta-malas. Dentro tinha apenas uma mochila com documentos de trabalho não classificados. Uma garrafa de água, um kit de primeiros socorros que mantenho sempre no carro. Ele vasculhou tudo, jogando os itens de volta sem cuidado, claramente frustrado por não encontrar nada incriminador. Abriu a mochila, espalhou os papéis pelo porta-malas. Muito papel para quem trabalha com administração, comentou, suspicaz sem motivo. São documentos do meu trabalho, respondi simplesmente. Ele pegou um dos relatórios, um documento sobre logística de transporte. Nada sensível. Fingiu ler.
mas era óbvio que não. Entendia nada do conteúdo técnico. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser código, pode ser plano de crime. Ele me olhou com aquele sorriso arrogante outra vez. Acho que vou ter que levar você e todo esse material para a delegacia. Deixa os peritos analisarem. Não há base legal para isso. Mantive a voz firme. Eu sou a base legal. Ele explodiu, jogando os papéis de volta no porta-malas. Quem você pensa que é para ficar questionando cada ordem minha? Acha que é especial? Acha que tem algum privilégio? Olhei para ele. Realmente olhei. Aquele homem tinha uma arma, um distintivo e autoridade legal, mas não tinha nenhuma ideia de como usar isso com responsabilidade. Era o tipo de pessoa que envergonha o uniforme que veste, e ele não fazia a menor ideia de quem estava na frente dele. Não acho que sou especial, respondi calmamente. Apenas conheço meus direitos. Ele riu, balançando a cabeça. Seus direitos? Seus direitos são os que eu permitir. Agora entra na viatura. Você vai me acompanhar. Ali estava, a linha final cruzada. Tentativa de detenção ilegal, sem motivo, sem justificativa, puro abuso de poder. Olhei ao redor uma última vez. A rua deserta, a madrugada fria, nenhuma testemunha. Ele tinha escolhido o momento perfeito para seu abuso. Só não tinha escolhido a vítima certa. Respirei fundo, sentindo o ar frio da madrugada encher meus pulmões. 23 anos de carreira militar me ensinaram algo fundamental. Há momentos para seguir ordens e há momentos para impor autoridade. Esse era o segundo tipo. Não vou entrar na viatura, disse, minha voz mudando completamente de tom. Não era mais a cidadã cooperativa. Era a voz que uso para dar ordens em campo de batalha. E você vai me devolver meus documentos agora. Ele piscou, claramente surpreso pela mudança na minha postura. Por um segundo, vi confusão em seus olhos. Então, a arrogância voltou, mais forte, como se minha resistência fosse um insulto pessoal. Está se recusando a obedecer ordem legal? Ele colocou a mão no cacetete preso ao cinto. Isso é crime de desobediência. Vou ter que usar força. Não há ordem legal aqui, respondi, dando um passo à frente em vez de recuar. Há abuso de autoridade, constrangimento ilegal, revista sem fundada suspeita e tentativa de detenção ilegal. Cada ação sua, nos últimos 10 minutos, viola o Código de Processo Penal. Seu rosto ficou vermelho. Quem você pensa que é para me dar aula de lei? Ainda não respondi sua pergunta. Falei, e calmamente, mas vou responder agora. Levei a mão lentamente ao bolso interno da minha jaqueta. Ele reagiu instantaneamente, puxando a arma do coldre e apontando direto para mim. Mão para fora, devagar, ele gritou, a arma tremendo levemente na mão. Nervosismo puro. Mantive o movimento lento, deliberado. Tirei do bolso uma carteira de couro preta, gasta pelo uso. Abri na página da identificação e segurei na altura dos olhos dele, sob a luz alaranjada do poste. Vi o exato momento em que ele leu. Os olhos dele se arregalaram. A boca se abriu ligeiramente. A arma baixou alguns centímetros. General de divisão, Laura Torres. Ele leu em voz alta, a voz falhando no meio. Forças Armadas. Isso mesmo. Fechei a carteira e guardei de volta no bolso. E agora que já nos conhecemos adequadamente, vou explicar o que vai acontecer. Primeiro, vai baixar essa arma completamente. Segundo, vai me devolver meus documentos. Terceiro, vai voltar para sua viatura e refletir profundamente sobre as escolhas que o trouxeram até aqui. Ele ficou paralisado, a arma ainda semi-apontada na minha direção. O cérebro claramente tentando processar a reviravolta completa da situação. Toda aquela arrogância, toda aquela prepotência tinha evaporado. No lugar vi algo muito mais primitivo, medo. Eu não sabia, ele começou, a voz tremendo agora. Não sabia. Cortei, dando outro passo na direção dele. Ele recuou instintivamente. Não sabia o que exatamente? Não sabia que eu era general? Ou
Não sabia que não se pode tratar cidadãos como criminosos sem motivo. Ele engoliu seco, finalmente guardando a arma com mãos trêmulas. General, foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido. Minha voz saiu dura como aço. Foi abuso deliberado de poder. Você me parou sem infração. Me ordenou sair do carro sem justificativa. Me revistou de forma invasiva e desnecessária. Vasculhou minha propriedade sem mandado. E tentou me deter ilegalmente. Tudo isso documentado, inclusive. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Documentado? Caminhei até o meu carro, peguei o celular que ele tinha me forçado a deixar. Mostrei a tela para ele. O aplicativo de gravação estava rodando desde que desci do veículo. Tinha áudio de toda a interação. 23 minutos de gravação, informei. Cada ordem ilegal, cada invasão de privacidade, cada ameaça. Tudo registrado. Vi o sangue drenar do rosto dele. As mãos começaram a tremer visivelmente. General, por favor, foi excesso de zelo. Eu só estava tentando fazer meu trabalho. Seu trabalho, interrompi, minha voz cortante. Seu trabalho é garantir segurança pública, não aterrorizar cidadãos. Seu trabalho é seguir a lei, não inventar pretextos para humilhar pessoas. Ele abriu a boca, fechou, tentou falar novamente. Eu tenho família, general. Tenho 2 filhos pequenos. Se isso for para a corregedoria, minha carreira acaba. Por um momento muito breve, senti algo parecido com pena. Olhei para aquele homem, desmoronando na minha frente, e vi não um monstro, mas alguém que tinha feito escolhas terríveis e agora enfrentava as consequências. Vi um pai de família que talvez tivesse entrado na polícia com boas intenções, mas se corrompeu pelo poder fácil que o distintivo oferece. Mas então me lembrei de algo importante. Quantas outras pessoas ele tinha feito isso? Quantas mulheres sozinhas? Quantos jovens? Quantos cidadãos comuns ele tinha humilhado, ameaçado, talvez pior, sabendo que não tinham poder para se defender? Quantas vezes ele usou aquele mesmo script, aquela mesma arrogância, aquele mesmo abuso e saiu impune porque a vítima tinha medo demais para denunciar? Essa linha de pensamento endureceu minha resolução. Seus filhos. Repeti, dando um passo na direção dele. Você tem filhos. E o que vai ensinar para eles? Que autoridade é carta branca para abuso? Que poder significa fazer o que quiser sem consequências? Que mulheres sozinhas na madrugada são alvos legítimos para intimidação? Ele baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Vou te contar algo sobre minha carreira, continuei. Minha voz mais baixa agora, mas não menos intensa. Comandei operações em zonas de guerra. Vi soldados morrerem nos meus braços. Tomei decisões que custaram vidas e salvaram outras. Carreguei o peso de cada morte, de cada ferimento, de cada família destruída. E sabe o que aprendi? Ele não respondeu, apenas continuou olhando para o chão. Aprendi que a autoridade não vale nada sem responsabilidade. Que poder sem ética é tirania. E que o verdadeiro teste de caráter não é como você trata seus superiores, mas como trata aqueles que não podem se defender. Silêncio. O vento soprou entre nós, carregando papéis soltos pela rua vazia. Eu poderia ter revelado quem era no primeiro minuto, disse, caminhando ao redor dele, como ele tinha feito comigo. Poderia ter mostrado minha identificação assim que você bateu no vidro. Mas não fiz. Sabe por quê? Ele balançou a cabeça, ainda sem me olhar. Porque eu queria ver até onde você iria. Queria documentar cada abuso. Porque se você faz isso com uma general, imagino o que faz com pessoas sem poder, sem voz, sem recursos para se defender. Finalmente ele levantou os olhos e vi lágrimas começando a se formar. Por favor, general, me dê uma chance. Uma chance? Dei uma risada curta, sem humor. Quantas chances você dá para as pessoas que aborda? Quantas vezes oferece o benefício da dúvida antes de humilhar, ameaçar, intimidar? Ele não respondeu, porque não tinha resposta.
Peguei meu celular, parei a gravação e abri meus contatos. Encontrei o número do comandante da Polícia Civil, um homem que conhecia de operações conjuntas, alguém que respeitava e que sabia ser íntegro. O que vai fazer? O policial perguntou, voz quebrada. Vou ligar para seu comandante. Respondi simplesmente. Vou enviar essa gravação para a corregedoria. Vou fazer denúncia formal de abuso de autoridade. E vou garantir que isso seja investigado apropriadamente. Não! Ele deu um passo à frente, quase suplicando. Por favor, não precisa disso. Eu aprendi a lição, juro que aprendi. Aprendeu? Olhei para ele com ceticismo. Ou está com medo das consequências? Porque não é a mesma coisa. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão, silenciando-o. Vou te fazer uma pergunta, e quero resposta honesta, disse, olhando diretamente nos olhos dele. Essa foi a primeira vez que você fez isso? A primeira vez que abusou de autoridade, humilhou um cidadão sem motivo? Vi a resposta no rosto dele antes mesmo que falasse, a forma como desviou o olhar, como os ombros caíram ainda mais. Culpa, confirmação. Pensei que não. Balancei a cabeça. Então não, você não aprendeu a lição. Você só foi pego. Pressionei o botão de chamada. O telefone tocou 2 vezes antes de ser atendido. General Torres? A voz do comandante Souza soou surpresa do outro lado. Tudo bem? São quase 1 da manhã. Comandante, preciso reportar um incidente sério envolvendo um dos seus agentes, disse, mantendo o tom profissional. Acabo de ser vítima de abuso de autoridade, constrangimento ilegal e tentativa de detenção sem causa provável. Tenho tudo gravado. Houve uma pausa do outro lado. Onde você está? Dei o endereço exato. O agente está aqui comigo. Pode enviar supervisão imediatamente? Já estou despachando viatura com um oficial superior. 15 minutos. A voz dele soou grave, séria. General, esse agente vai ser afastado imediatamente enquanto investigamos. Tem minha palavra. Obrigada, comandante. Desliguei e olhei para o policial, que tinha ficado ainda mais pálido se isso era possível. Vai me prender? Ele perguntou, voz quase inaudível. Não sou polícia civil. Não tenho jurisdição para prender você, respondi. Mas seu superior chega em 15 minutos. E aí você vai responder por suas ações. Ele desabou, literalmente. Caiu de joelhos ali na rua, as mãos cobrindo o rosto. Os ombros tremiam. Estava chorando. Minha carreira acabou, murmurou entre soluços. Tudo acabou. Olhei para ele, sentindo uma mistura complexa de emoções. Raiva pelo que ele tinha feito. Satisfação por finalmente ter conseguido documentar e parar um abusador. Mas também algo mais complicado, algo que parecia tristeza, porque aquela cena, um policial de joelhos na rua chorando, não me dava alegria. Me dava apenas confirmação de algo que já sabia. O sistema estava quebrado. Não apenas aquele homem, mas algo maior. Um sistema que permitia que pessoas assim chegassem ao poder e abusassem dele repetidamente até finalmente serem paradas. Levanta, ordenei, minha voz mais suave agora, mas ainda firme. Ele não se moveu. Levanta, repeti. Você ainda veste um uniforme. Tenha ao menos dignidade de enfrentar as consequências de pé. Lentamente, ele se levantou, limpando o rosto com as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. General, ele começou, voz rouca. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas meus filhos, eles são pequenos. O que vou dizer para eles? Olhei para ele por um longo momento. Vai dizer a verdade, que o pai deles cometeu erros graves, que abusou do poder que foi confiado a ele, e que agora está pagando o preço. Mas também vai dizer que assumir responsabilidade pelos erros é a única forma de reconstruir caráter. Ele assentiu lentamente, novas lágrimas escorrendo. E sabe o que mais vai dizer? Continuei. Que poder não é privilégio, é
responsabilidade, que uma arma e um distintivo não fazem ninguém superior, e que respeito se conquista por ações, não por medo. Luzes se aproximavam ao longe. A viatura do oficial superior chegando. Última coisa, disse, olhando para ele uma última vez. Se sobreviver a isso, se conseguir manter sua carreira de alguma forma, lembra dessa noite. Lembra do que acontece quando você escolhe o caminho errado. E escolhe diferente da próxima vez. A viatura parou, e um major da Polícia Civil desceu. Rosto sério, uniforme impecável mesmo na madrugada. General Torres, ele cumprimentou com respeito. Major Carvalho, lamento profundamente pelo incidente. Passei os próximos 20 minutos relatando tudo em detalhes, mostrando a gravação, respondendo perguntas. O policial abusador ficou em silêncio durante todo o processo, algemado na traseira da viatura, olhando para o nada. Quando finalmente terminamos, já passava das 2 da manhã. Estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. Vamos proceder com investigação completa, general. O major garantiu. Esse tipo de comportamento não tem lugar na nossa corporação. Agradeço, major, respondi. Mas investigação não é suficiente. Preciso de mudanças sistêmicas, treinamento melhor, supervisão mais rigorosa, consequências reais para abusos. Tem toda a razão. Vou levar essas preocupações ao comandante. Finalmente entrei no meu carro. As mãos tremiam ligeiramente quando segurei o volante. Adrenalina atrasada, provavelmente. Respirei. Fundo várias vezes, centrando-me. Olhei pelo retrovisor uma última vez. O policial estava sendo levado embora, cabeça baixa, futuro incerto. Parte de mim se perguntou se tinha sido dura demais. Se deveria ter dado uma advertência, uma segunda chance sem envolver toda a cadeia de comando. Mas então me lembrei das palavras dele. Mulher sozinha, madrugada, nessa região. Muito suspeito. A forma como ele tinha me revistado, o prazer sádico nos olhos quando me ordenou a entrar na viatura. Não. Fui dura demais. Fui exatamente o que precisava ser. Liguei o motor e dirigi para casa, deixando aquela madrugada estranha para trás. Cheguei em casa às 2h40 da manhã. A casa estava silenciosa, escura, exatamente como deixei horas antes. Tranquei a porta, tirei a jaqueta e me deixei cair no sofá sem nem acender as luzes. A escuridão era bem-vinda. Precisava processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mente militar, treinada para análise tática, começou automaticamente a revisar cada momento daquela abordagem. Identifiquei pelo menos 15 violações de protocolo por parte do policial. 15 momentos distintos onde ele escolheu o abuso em vez do procedimento correto. Não foi erro de julgamento único, foi padrão de comportamento. Peguei o celular e fiz backup da gravação em 3 locais diferentes. Nuvem pessoal, servidor militar seguro e um pendrive que guardei no cofre. Evidência é sagrada. Aprendi isso nos primeiros anos de carreira, quando testemunhei casos desmoronarem por falta de documentação adequada. Às 3h30, finalmente consegui ir para o quarto. Tirei as botas, a roupa, entrei no chuveiro. A água quente queimando a pele era uma tentativa de lavar não sujeira física, mas o resíduo psicológico daquele encontro. As mãos dele me revistando, a arma apontada para mim, a arrogância nos olhos. Sequei-me mecanicamente, vesti um pijama velho do exército, aqueles de algodão simples que usamos em alojamento. Deitei na cama olhando para o teto no escuro. O sono não vinha. A adrenalina ainda corria no sangue. Pensei em todas as mulheres que provavelmente tinham passado pela mesma situação com aquele mesmo policial. Mulheres sem poder, sem título, sem os recursos que eu tinha. O que aconteceu com elas? Foram levadas para a delegacia sem motivo, foram humilhadas ainda mais. Algumas cederam às ameaças por medo de retaliação. Essa linha de pensamento me deixou com raiva renovada. Não raiva explosiva, mas aquela raiva fria, calculada.
determinada que impulsiona a ação. Ia garantir que aquilo não ficasse impune, não apenas por mim, mas por todas as vítimas silenciosas que ele provavelmente deixou no caminho. Finalmente dormi por volta das 5 da manhã. 3 horas depois, o despertador tocou. Meu corpo protestou, querendo mais descanso, mas anos de disciplina militar vencem cansaço. Levantei, fiz a cama com cantos perfeitos, me vesti com um uniforme de gala completo. Hoje seria um dia oficial. Cheguei ao quartel às 9 em ponto. Minha assistente, Tenente Cardoso, me cumprimentou com um café forte e a agenda do dia. General, o comandante Souza da Polícia Civil ligou 3 vezes já. Disse que é urgente. Ela informou entregando-me as mensagens. Vou retornar agora. Entrei no meu escritório, fechei a porta, liguei o viva-voz. General Torres. Souza atendeu no primeiro toque. Obrigado por retornar. Primeiro, quero reiterar minhas desculpas formais pelo comportamento inaceitável do agente Santos ontem à noite. Santos. Agora, o abusador tinha nome completo. Agente Rodrigo Santos. Agradecida, comandante. Qual o status da investigação? Agente Santos foi imediatamente afastado de todas as funções. Está em licença administrativa enquanto Corregedoria investiga. Já ouvi o Major Carvalho, já revisei sua gravação e seu depoimento escrito. Pausa. General, posso ser franco? Por favor. Esse não é o primeiro problema com Santos. Temos 3 queixas anteriores arquivadas contra ele. 2 por abordagem agressiva, 1 por uso desproporcional de força, todas arquivadas por falta de evidência concreta. Senti minha mandíbula apertar. 3 queixas anteriores e ele ainda estava nas ruas? Exatamente meu ponto, general. O sistema falhou. Repetidamente. A voz dele carregava frustração genuína. Estou usando seu caso para forçar mudanças estruturais. Já convoquei reunião com corregedoria, sindicato e comando operacional. Vamos revisar todos os protocolos de abordagem e implementar sistema mais rigoroso de supervisão. Mudanças são necessárias, comandante, mas consequências individuais também. Santos não pode simplesmente ser transferido ou receber advertência. Ele apontou arma para mim sem justificativa. Tentou me deter ilegalmente. Isso é crime. Concordo plenamente. Corregedoria está preparando o processo administrativo e criminal. Promotoria já foi notificada. Santos vai responder por abuso de autoridade, constrangimento ilegal e possivelmente outros crimes dependendo das investigações sobre casos anteriores. Bem, senti uma satisfação sombria. E as vítimas anteriores? As 3 queixas arquivadas? Estamos reabrindo todos os casos. Se conseguirmos contato com as vítimas e elas quiserem reapresentar denúncias, agora, com o padrão estabelecido pelo seu caso, temos chances melhores de responsabilização. Quero os nomes e contatos dessas vítimas, comandante. Vou pessoalmente garantir que tenham apoio legal se decidirem prosseguir. Houve hesitação do outro lado. General, isso pode ser visto como interferência externa na investigação. Comandante Souza. Minha voz endureceu. Não estou interferindo na investigação. Estou oferecendo apoio a cidadãs que foram falhas pelo sistema. A menos que haja razão legal para não fazer isso? Não há, ele suspirou. Vou providenciar os contatos através dos canais apropriados. Agradeço. Mais alguma coisa? Sim, a imprensa ficou sabendo. Não sei como, mas já recebi 3 ligações de jornalistas perguntando sobre incidente, envolvendo você e um policial civil. Como quer que manejemos isso? A imprensa, inevitável em casos envolvendo figuras públicas, podia tentar abafar, usar influência para manter discrição, ou podia fazer o oposto. Vou dar declaração pública. Decidi na hora. Hoje, ao meio-dia, na sede do comando. Pode encaminhar a imprensa para lá. E, comandante, você também deveria dar declaração. Mostrar que a Polícia Civil leva isso a sério. Concordo. Vou coordenar com sua assessoria. Desliguei e, imediatamente, chamei minha equipe de comunicação.
Às 11 horas, já tinha declaração preparada, sala de imprensa organizada e uma fila de jornalistas ansiosos por declaração da general mais temida do país sobre o incidente. 12:00 em ponto, entrei na sala de imprensa. Flashes explodiram. Câmeras de todas as emissoras principais estavam ali. Sentei-me atrás da mesa, uniforme impecável, postura ereta, expressão neutra. Bom dia. Vou fazer declaração breve e então respondo perguntas. Olhei diretamente para as câmeras. Na madrugada de ontem, fui abordada por um agente da Polícia Civil enquanto voltava para casa. A abordagem começou sem justificativa clara e rapidamente escalou para abuso de autoridade, constrangimento ilegal, revista invasiva sem fundamento e tentativa de detenção sem causa provável. Gravei toda a interação. Fiz denúncia formal. O agente foi afastado e está sob investigação. Pausa. Deixei as palavras assentarem. Quero deixar algo muito claro. Não estou fazendo isso porque sou general. Estou fazendo isso porque sou cidadã. O que aconteceu comigo acontece com centenas, talvez milhares de brasileiros todos os dias. A diferença é que eu tive recursos, conhecimento e poder para me defender. A maioria não tem. Olhei ao redor da sala, fazendo contato visual com vários jornalistas. Minha posição como general me dá não privilégios, mas responsabilidades. Responsabilidade de não deixar passar. Responsabilidade de usar minha voz para amplificar vozes silenciadas. Responsabilidade de forçar mudanças sistêmicas. Este não é caso isolado. Pesquisas mostram padrão de abuso de autoridade por parte de pequena parcela de agentes de segurança. Pequena, mas destrutiva. Esses indivíduos destroem confiança pública, mancham reputação de milhares de policiais honestos e causam dano real a cidadãos. Vou usar este incidente para pressionar por mudanças, treinamento melhor, supervisão mais rigorosa, consequências reais para abusos e proteção para vítimas que se manifestam. Respirei fundo. Perguntas. Mãos se ergueram simultaneamente. Apontei para uma jornalista da primeira fila. General, há quem diga que a senhora está exagerando, que foi apenas abordagem de rotina que ficou tensa. Como responde? Com fatos. Apontaram arma para mim sem justificativa. Me revistaram sem fundada suspeita. Tentaram me deter sem crime. Tenho tudo gravado. Qualquer pessoa que assistir à gravação verá claramente que não foi tensão. Foi abuso. Outro jornalista. A senhora acha que foi alvo por ser mulher? Impossível saber com certeza. Mas estatísticas mostram que mulheres dirigindo sozinhas à noite sofrem abordagens desproporcionais. O próprio agente fez comentários sobre mulher sozinha na madrugada que sugerem viés. Isso precisa ser estudado e endereçado. Mais perguntas sobre detalhes do incidente, sobre minha reação, sobre consequências para o policial, sobre relação entre Forças Armadas e Polícia Civil. Respondi todas com honestidade calculada, transparente o suficiente para gerar confiança, cuidadosa o suficiente para não prejudicar investigação em andamento. Depois de 40 minutos, encerrei. Última coisa. Se você assistindo sofreu abuso similar, denuncie. Procure corregedoria, procure defensoria pública, procure organizações de direitos civis. Não deixe passar. Mudança começa quando vítimas param de silenciar. Levantei e saí sob nova avalanche de flashes. Nos dias seguintes, minha declaração viralizou. Redes sociais explodiram com debates. Houve apoio massivo, especialmente de mulheres compartilhando experiências próprias de abordagens abusivas. Mas também houve backlash. Policiais ofendidos achando que eu estava atacando toda a corporação. Políticos conservadores dizendo que eu estava minando a autoridade policial. Trolls anônimos com os ataques habituais. Ignorei o ruído e foquei no sinal. 3 mulheres das denúncias arquivadas contra Santos me procuraram. Ouvi histórias horríveis. Uma tinha
19 anos quando Santos a abordou, a forçou a sair do carro, a revistou invasivamente, fez comentários sexuais. Ela ficou traumatizada demais para denunciar formalmente na época. Outra foi algemada e levada para a delegacia, onde ficou detida 4 horas antes de liberarem, sem acusação nenhuma. A terceira apanhou. Santos usou força física quando ela questionou a autoridade dele. Conectei todas com advogados competentes, ofereci apoio institucional. Garanti que testemunharia em qualquer processo. As 3 decidiram reabrir denúncias. 2 semanas depois do incidente, Corregedoria concluiu investigação preliminar. O relatório era devastador para Santos. Confirmava padrão de comportamento abusivo, recomendava demissão e processo criminal. Promotoria aceitou denúncia por múltiplos crimes. Recebi ligação pessoal do comandante Souza. General, Santos foi formalmente demitido hoje. Vai responder criminalmente. E mais importante, estamos implementando todas as mudanças que discutimos. Novo: protocolo de abordagem, câmeras corporais obrigatórias para todos os agentes em campo, sistema de revisão trimestral de conduta, linha direta anônima para denúncias. Excelente trabalho, comandante. Essas mudanças vão salvar vidas e restaurar confiança pública. Não teria acontecido sem a senhora forçar a questão, general. Obrigado. Naquela noite, pela primeira vez desde o incidente, dormi inteira. Acordei sentindo algo raro. Esperança de que sistemas podem mudar quando pessoas com poder escolhem usar esse poder corretamente. Mas a história não acabou ali. 1 mês depois, recebi carta. Envelope simples, sem remetente. Abri cautelosamente. Dentro, uma folha de papel com letra trêmula. General Torres, meu nome é Sofia. Tenho 23 anos. 3 anos atrás, fui parada pelo agente Santos. Ele me forçou a entrar na viatura, me levou para lugar isolado, me agrediu sexualmente. Disse que se eu denunciasse, ninguém acreditaria em mim contra a palavra dele. Fiquei calada 3 anos, mas agora, vendo sua coragem, vendo outras mulheres se manifestando, decidi contar. Não sei se ainda dá para fazer algo legalmente, mas precisava que alguém soubesse. Obrigada por não deixar passar. Minhas mãos tremeram segurando a carta. Agressão sexual. Santos não era apenas abusador de autoridade. Era predador sexual, usando distintivo como arma. Imediatamente, acionei protocolo. Encaminhei carta para a delegacia especializada. Ofereci recursos para Sofia. Pressionei para que a investigação expandisse para possíveis outros crimes sexuais. Nos meses seguintes, 2 outras vítimas de agressão sexual apareceram. Santos estava sendo processado criminalmente por uma lista crescente de crimes. Enfrenta décadas de prisão, se condenado em todos. A história ganhou dimensão nacional. Virou caso emblemático de abuso de poder, de importância de denunciar, de necessidade de reformas policiais. Virei involuntariamente porta-voz de movimento por responsabilização policial. Não era papel que busquei, mas aceitei, com seriedade que merecia. Dei palestras, participei de comissões, pressionei legisladores, usei cada grama de influência que meu posto oferecia para forçar mudanças. 6 meses depois daquela madrugada fatídica, estava sentada novamente no meu escritório, olhando pela janela para o pátio onde soldados treinavam. Pensei na cadeia de eventos que uma simples abordagem de trânsito desencadeou. Um policial abusou de poder. Uma general se recusou a silenciar. Um sistema começou a mudar. Vidas foram impactadas. Justiça foi feita, ainda que imperfeitamente. E eu entendi algo fundamental. A autoridade verdadeira não vem de patente, vem de como usa essa patente. O título de general mais temida não significa nada se esse medo não é usado para proteger os fracos, confrontar injustiça, forçar mudança.
Naquela madrugada, Rodrigo Santos pensou que estava abordando motorista comum. Não esperava encontrar general. Mas mais importante, não esperava encontrar alguém que transformaria seu abuso em catalisador para a mudança sistêmica. Às vezes, as batalhas mais importantes não são travadas em campos de guerra, são travadas em ruas vazias na madrugada, em salas de corregedoria, em tribunais, em corações e mentes de pessoas decidindo se vão silenciar ou falar. Eu escolhi falar, e isso fez toda a diferença. O julgamento de Rodrigo Santos começou 8 meses após aquela madrugada. O tribunal estava lotado. Jornalistas ocupavam metade das cadeiras. As vítimas que se manifestaram estavam presentes. Algumas acompanhadas de familiares, todas com expressões misturando esperança e medo. Medo de não serem acreditadas. Esperança de finalmente terem voz. Eu estava no banco de testemunhas, uniforme completo, postura militar impecável. À minha frente, Santos parecia ter envelhecido 20 anos. O rosto magro, olheiras profundas, ombros curvados. Nada restava daquela arrogância que exibia naquela noite. O homem que me ordenou entrar na viatura agora mal conseguia me olhar nos olhos. O promotor, doutor Henrique Almeida, era meticuloso. Passou 3 horas me fazendo perguntas sobre cada detalhe da abordagem. Cada ordem ilegal, cada invasão de espaço, cada ameaça. A gravação foi reproduzida na íntegra para o júri. Vi os rostos das pessoas reagindo quando ouviram Santos me ordenar sair do carro, quando ouviram o deboche na voz dele, quando viram ele apontar a arma para mim. General Torres, o promotor perguntou, na sua experiência militar de mais de 2 décadas, incluindo operações em zonas de conflito, como classifica o comportamento do réu naquela noite? Olhei diretamente para o júri antes de responder. Classifica como padrão de comportamento de alguém que confunde autoridade com tirania. Vi comportamento similar em zonas de guerra por parte de indivíduos que abusam de poder sobre populações civis vulneráveis. A diferença é que lá esperamos isso de combatentes inimigos. Aqui veio de alguém que jurou proteger cidadãos. Murmúrios percorreram o tribunal. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. O advogado de defesa, um homem de terno caro e expressão calculista, tentou me desacreditar no contra-interrogatório. General, a senhora não acha que sua posição militar a torna sensível demais a questões de autoridade? Que talvez interpretou a abordagem de rotina como agressão por estar acostumada a dar ordens? Não receber? Sorri friamente. Doutor, comandei operações onde soldados sob meu comando enfrentaram fogo real. Dei ordens que resultaram em vidas salvas e perdidas. Entendo perfeitamente a diferença entre autoridade legítima e abuso. O que seu cliente fez não foi exercer autoridade, foi criminalidade sob cor de lei. Ele tentou outra abordagem. Mas a senhora concorda que policiais trabalham sob estresse imenso? Que às vezes decisões são tomadas rapidamente em situações tensas? Concordo completamente, e por isso treinamento adequado é essencial. Treinamento ensina como manejar estresse sem violar direitos. Seu cliente não estava sob estresse legítimo. Estava em abordagem de trânsito de rotina. Escolheu escalar sem razão. Depois de mim, as outras vítimas testemunharam. Sofia, a jovem da carta que revelou agressão sexual, chorou durante todo o depoimento. Contou como Santos a levou para a área isolada, trancou as portas da viatura, a agrediu enquanto dizia que ninguém acreditaria nela. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto ela falava. Vi membros do júri limpando lágrimas. A defesa tentou atacar a credibilidade dela, sugerindo que 3 anos de silêncio significavam história fabricada.
Mas o promotor contra-atacou efetivamente, chamando o especialista em trauma, que explicou por que vítimas de abuso de poder frequentemente demoram anos para denunciar. O julgamento durou 3 semanas. Cada dia trazia nova revelação sobre padrão de abuso de Santos. Investigação descobriu pelo menos 15 vítimas ao longo de 5 anos. 15 mulheres que ele aterrorizou, humilhou e, em alguns casos, agrediu física e sexualmente. 15 vidas danificadas, porque o sistema falhou em pará-lo nas primeiras denúncias. Quando finalmente o júri se retirou para deliberar, eu estava exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ouvir história após história de abuso, ver dor nas faces daquelas mulheres, confrontar a realidade de quantas pessoas sofrem silenciosamente enquanto predadores operam impunes, tudo isso cobrou preço. Sentei no corredor do tribunal, apoiando cabeça contra a parede fria. Tenente Cardoso, minha assistente que me acompanhou todo, julgamento, sentou ao meu lado. General, posso perguntar algo pessoal? Ela hesitou. Pode. Como a senhora aguenta carregar todo esse peso, todas essas histórias, toda essa responsabilidade? Olhei para ela, para aquela oficial jovem de 28 anos que me via como exemplo. Com dificuldade, tenente. Não vou mentir dizendo que é fácil ou que não me afeta. Afeta profundamente. Mas entendo que se eu, com todo o meu poder e posição, não aguentar, quem vai? Se eu recuar, quantas outras vítimas vão se sentir impotentes para falar? Ela assentiu lentamente. Faz sentido. É só que, às vezes, a senhora parece tão forte, tão inabalável. Esqueço que também é humana. Sorri cansada. Força não significa não sentir, tenente. Significa sentir tudo e continuar mesmo assim. O júri voltou depois de 7 horas de deliberação. Todos se levantaram quando os jurados entraram. O presidente do júri, um homem de meia idade com expressão grave, segurava o papel com veredicto. No caso do Estado versus Rodrigo Santos, acusação de abuso de autoridade qualificado, qual o veredicto? Culpado. Constrangimento ilegal? Culpado. Agressão sexual? Culpado. Culpado em todas as acusações. Todas. Santos desabou na mesa, soluçando. Seu advogado colocou mão no ombro dele, mas não havia consolo possível. As vítimas na galeria choravam, mas agora eram lágrimas de alívio, de validação, de justiça finalmente servida. A sentença veio 2 semanas depois. 23 anos de prisão. Sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir 2/3 da pena. Santos seria homem de meia idade quando saísse, se saísse. Quando o juiz leu a sentença, ele explicou o raciocínio. Senhor Santos, a corte considerou a gravidade dos crimes, o padrão de comportamento ao longo de anos e principalmente a violação de confiança pública. Você usou o distintivo não para proteger, mas para predatar. Usou a autoridade não para servir, mas para oprimir. Traiu não apenas suas vítimas, mas cada policial honesto que serve com integridade. Esta sentença reflete a seriedade com que sociedade deve tratar abuso de poder. Saí do tribunal naquele dia sentindo mistura de emoções. Satisfação de ver justiça feita. Tristeza pelas vidas danificadas que sentença nenhuma poderia totalmente reparar. E determinação renovada de garantir que mudanças sistêmicas continuassem. Mas também senti algo inesperado. Cansaço profundo. 8 meses batalhando, 8 meses revivendo aquela noite repetidamente. 8 meses carregando histórias das vítimas. Tinha cobrado preço que eu não admitira até então. Naquela noite, sozinha em casa, permiti-me algo raro. Vulnerabilidade. Sentei no sofá com um copo de vinho, luzes baixas, e deixei as emoções virem. Chorei. Chorei pelas vítimas, pela Sofia jovem, cujo trauma a perseguiria há anos, pelas outras mulheres cujas vidas foram marcadas permanentemente. Chorei pela traição de confiança pública que Santos representava.
Chorei pelo estado quebrado de sistemas que deveriam proteger, mas frequentemente falham. E chorei também por mim mesma, por ter que ser sempre forte, sempre inabalável, sempre a general que nunca fraqueja, por carregar peso de ser exemplo, quando às vezes eu só queria ser humana, falível, capaz de admitir que tudo aquilo doía. O telefone tocou. Era minha irmã, Carolina, que acompanhou o julgamento pelos noticiários. Laura, vi o veredicto. Estou tão orgulhosa de você. A voz dela era suave, carinhosa. Obrigada, Carol. Minha voz saiu mais fraca que pretendia. Você está bem? E não me dê a resposta automática de general. Estou perguntando como sua irmã. Pausa longa. Estou exausta, emocional, física, mentalmente exausta. Vou aí. Não foi pergunta, foi declaração. Carol, não precisa eu... Vou aí, 20 minutos. Ela chegou em 15, porque Carolina sempre dirigia rápido demais. Trouxe sorvete, cobertores e presença silenciosa e confortante de família que conhece você antes dos títulos, antes das medalhas, antes da persona pública. Passamos horas conversando, não sobre o caso, mas sobre vida, sobre nossa infância, sobre pais falecidos que ficariam orgulhosos, sobre como às vezes responsabilidade de liderança é solitária de formas que ninguém fora entende. Você sempre foi assim, ela disse em algum momento da madrugada, ambas enroladas em cobertores no sofá. Mesmo criança, sempre defendendo outros, sempre confrontando injustiça. Lembra quando brigou com aquele garoto 3 anos mais velho, porque ele estava intimidando a Zi? Menina pequena. Ri. E apanhei, ele era muito maior. Mas não parou. Voltou no dia seguinte e enfrentou ele de novo. E de novo, até ele desistir. Você tinha 8 anos e já tinha mais coragem que a maioria dos adultos. Não sei se é coragem ou teimosia. É as duas. E é por isso que você é quem é. Por isso que aquelas mulheres tiveram chance de justiça. Porque você é teimosa demais para deixar passar. Fiquei em silêncio, digerindo as palavras. Mas Laura, ela continuou, voz mais séria agora. Você também precisa cuidar de você. Não pode carregar o mundo sozinha. Nem generais são invencíveis. Eu sei, murmurei. É só difícil admitir limitações quando tantos dependem de você. Admitir limitações não é fraqueza, é autoconsciência. E autoconsciência é marca de líder verdadeiro. Essa conversa ficou comigo nos meses seguintes. Comecei a fazer terapia, algo que resisti anos, porque na cultura militar existe estigma ao redor de saúde mental. Mas depois de tudo que passei, reconheci necessidade de processar trauma apropriadamente. A terapeuta, doutora Mendes, uma mulher de 50 e poucos anos com décadas de experiência tratando militares, me ajudou a entender que defender outros não significa se sacrificar completamente. General, você pode ser forte e vulnerável. Pode ser líder e humana. Pode lutar por justiça e cuidar de sua própria saúde mental. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Levou meses para internalizar isso, mas gradualmente aprendi a balancear melhor. A delegar mais, a aceitar ajuda quando oferecida, a reconhecer quando precisava pausar. 1 ano após aquela madrugada fatídica, muita coisa tinha mudado. Santos estava preso. Reformas policiais que defendemos estavam sendo implementadas em 20 estados. Relatos de abuso de autoridade tinham caído 17% nacionalmente, segundo estatísticas oficiais. Mais importante, vítimas estavam se manifestando em números recordes, porque viram que denunciar poderia levar à justiça real. Fui convidada para falar na formatura de novos policiais. Aceitei, vendo oportunidade de impactar a próxima geração de agentes de segurança. Vocês recebem hoje distintivo e autoridade. Falei para centenas de rostos jovens olhando para mim com mistura de nervosismo e orgulho. Mas com esse distintivo vem não privilégio, mas responsabilidade sagrada. Vocês juram proteger e servir,
proteger os fracos, servir a justiça, não proteger egos próprios ou servir desejos de poder. Fiz pausa, olhando ao redor. 1 ano atrás, fui vítima de abuso de autoridade por um de seus predecessores. Ele esqueceu o juramento, usou o distintivo como arma de opressão em vez de escudo de proteção. Prejudicou não apenas suas vítimas, mas cada um de vocês, porque manchou reputação de profissão honrosa. Vocês vão enfrentar estresse, perigo, situações difíceis. Vão trabalhar horas impossíveis por salário insuficiente enquanto a sociedade os critica. É trabalho duro e frequentemente ingrato, mas isso não justifica abuso. Nunca justifica. Sua autoridade termina onde direitos individuais começam. Distintivo não está acima da lei, está a serviço dela. Se algum de vocês está nesta profissão pelo poder, pela autoridade sobre outros, pela sensação de controle, deixem agora. Porque vão falhar, vão machucar pessoas, vão se tornar problema em vez de solução. Mas se estão aqui para genuinamente proteger e servir, se entendem que força verdadeira é proteger os vulneráveis, então sejam bem-vindos. País precisa de vocês. A sala explodiu em aplausos. Depois, dezenas de novos policiais me procuraram, querendo apertar minha mão, prometer que seriam diferentes, que honrariam o distintivo. Um deles, jovem de talvez 23 anos com olhos sinceros, disse algo que ficou comigo. General, quero que saiba que sua história mudou porque estou aqui. Ia desistir da academia depois de ver como alguns veteranos se comportam. Mas você mostrou que o sistema pode mudar, que uma pessoa com coragem pode fazer diferença. Então, vou ficar e ser parte da mudança. Olhei para aquele jovem e vi esperança. Esperança de que a próxima geração seria melhor, aprenderia com erros do passado, construiria futuro mais justo. Conta comigo, respondi. Qualquer um que queira fazer o certo, independente da corporação, tem meu apoio. Dirigi para casa naquela noite, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não paz de quem terminou batalha, mas paz de quem entende que batalha continua, mas não está lutando sozinha. A cidade. Passava pela janela, luzes noturnas criando padrões familiares. Passei pela rua onde Santos me abordou 1 ano antes. Por um momento, considerei desviar, evitar, mas decidi não. Aquela rua não tinha mais poder sobre mim. Era só asfalto, postes, memória transformada em propósito. Tudo o que aconteceu naquela madrugada, toda dor e luta subsequente, levou a mudanças reais. Não mudanças perfeitas, não solução completa, mas progresso genuíno. E isso tinha que ser suficiente. Cheguei em casa, tranquei. Me preparei para dormir. Antes de apagar a luz, olhei para o uniforme pendurado no closet. As estrelas no ombro brilhavam fracamente na penumbra. General mais temida do país. O título sempre me incomodou um pouco. Não queria ser temida, queria ser respeitada. Mas talvez fossem duas faces da mesma moeda. Talvez necessário inspirar certo medo naqueles que abusam de poder, enquanto simultaneamente inspira respeito e esperança naqueles que sofrem sob esse abuso. Apaguei a luz e dormi. Profundamente, sem pesadelos pela primeira vez em meses. 2 anos haviam passado desde aquela madrugada. 2 anos de mudanças, batalhas, vitórias pequenas e grandes. Eu estava sentada no meu escritório revisando o relatório sobre implementação de reformas policiais, quando o tenente Cardoso entrou com expressão que não conseguia decifrar. General, tem alguém aqui pedindo para falar com a senhora. Sem hora marcada, mas disse que é importante. Nome dela é Sofia Reis. Sofia, a jovem da carta, vítima de agressão sexual de Santos. Não falávamos há mais de ano, desde o fim do julgamento. Meu coração apertou, imaginando o que poderia trazê-la até aqui. Manda entrar, por favor. A mulher que entrou era diferente da que testemunhou no tribunal. Aquela Sofia estava quebrada, voz trêmula, olhos sempre baixos.
Esta Sofia tinha ombros retos, olhar direto, algo quase parecido com paz no rosto. General Torres. Ela estendeu a mão firmemente. Obrigada por me receber sem aviso. Sofia, não precisa agradecer. Senta, por favor. Apontei para a cadeira confortável perto da janela, longe da formalidade da mesa. Como você está? Ela sentou, respirou fundo antes de responder. Estou melhor. Muito melhor, na verdade. Passei 2 anos em terapia intensiva. Tive recaídas, crises, momentos onde pensei que nunca ia superar. Mas estou aqui, ainda de pé. Fico genuinamente feliz em ouvir isso. Respondi. E era verdade. Cada vítima que conseguia reconstruir a vida era vitória que importava mais que qualquer medalha. Vim aqui por 2 motivos. Sofia continuou. Primeiro, agradecer pessoalmente. Não apenas por me apoiar durante julgamento, mas por criar espaço onde foi possível falar. Se a senhora não tivesse denunciado aquela noite, se não tivesse transformado seu caso em plataforma pública, eu nunca teria encontrado coragem. Nenhuma de nós teria. Senti emoção apertar garganta. Sofia, a coragem foi sua. Eu apenas abri porta. Você escolheu atravessar. Talvez. Ela sorriu suavemente. Mas às vezes tudo que precisamos é alguém mostrar que porta existe, que do outro lado não há apenas mais dor, mas possibilidade de justiça. A senhora fez isso. Ficamos em silêncio confortável por momento. Então, ela continuou. O segundo motivo é que comecei faculdade de Direito. Quero trabalhar com vítimas de abuso de autoridade. Quero ser voz para aqueles que ainda não encontraram a própria. E pensei, talvez a senhora pudesse me orientar? Não oficialmente, entendo que é ocupada, mas talvez, ocasionalmente? Olhei para aquela jovem mulher que transformou trauma em propósito e senti orgulho imenso. Sofia, seria honra me envolver no seu caminho. Mais que isso, vou conectar você com organizações que fazem exatamente esse trabalho. Pessoas que podem não apenas orientar, mas oferecer oportunidades reais. Os olhos dela brilharam. Sério? General, eu não esperava... Obrigada, muito obrigada. Passamos próxima hora conversando. Ela contou sobre os estudos, sobre como estava reconstruindo relações com família que ficaram abaladas pelo trauma, sobre pequenas vitórias diárias de conseguir dirigir à noite novamente sem entrar em pânico. Eu compartilhei recursos, contatos e até histórias próprias de momentos difíceis. Quando ela finalmente se levantou para ir, me abraçou. Não foi abraço formal ou respeitoso ao posto. Foi abraço genuíno, humano, de alguém que reconhece em outro a força que procurava em si mesma. Obrigada por não deixar passar, general. Ela disse baixo, ainda abraçada. Obrigada por lutar por nós. Depois que ela saiu, fiquei olhando pela janela por longo tempo. Via soldados treinando no pátio abaixo, rotinas militares que pratiquei 1000 vezes, mundo que conhecia tão bem. Mas pensava em outro mundo, o mundo fora dos quartéis, onde pessoas como Sofia lutavam batalhas invisíveis todos os dias. Meu telefone vibrou. Mensagem do comandante Souza da Polícia Civil. General, preciso informar. Santos foi atacado na prisão hoje. Outro detento, aparentemente, é pai de uma das vítimas. Ferimentos sérios, mas vai sobreviver. Pensou que deveria saber. Olhei para a mensagem com sentimentos misturados. Não sentia satisfação com violência, mesmo contra Santos. Violência nunca foi resposta. Mas entendia a raiva daquele pai, a impotência de ver filha destruída e querer retribuição. Digitei resposta. Obrigado por informar. Espero que ele receba tratamento médico adequado. Mesmo criminosos têm direitos. Era importante lembrar isso. Mesmo lutando contra abuso, não podia me tornar o que combatia. Justiça tinha que ser consistente, aplicada igualmente, ou não era justiça. Aquela noite, fui jantar com Carolina, minha irmã. Pequeno restaurante italiano que frequentávamos desde adolescentes.
Ela chegou atrasada como sempre, sorrindo como sempre, trazendo normalidade que eu precisava. Então, general famosa, ela brincou enquanto sentávamos, vi sua entrevista na semana passada, muito eloquente sobre reformas sistêmicas. Mas quando foi a última vez que você fez algo só por diversão? Pensei honestamente. Não me lembro. Exatamente meu ponto. Ela pegou o cardápio. Laura, você mudou o mundo, literalmente. Salvou vidas, forçou mudanças, se tornou símbolo nacional de integridade. Mas você também pode jantar sem pensar em relatórios militares. Pode assistir filme bobo. Pode ter vida além do uniforme. Tentei, respondi defensivamente. Tenho terapia, tenho hobbies. Tem terapia onde discute trabalho e hobbies que se relacionam com trabalho. Ela me cortou gentilmente. Estou falando de vida real, relacionamentos, diversão, momentos onde você é só Laura, não General Torres. Suas palavras me atingiram porque eram verdade. Últimos 2 anos foram tão consumidos por batalha por justiça e reforma que esqueci de viver para além disso. Tem razão, admiti. É só difícil desligar. Sempre sinto que tem mais a fazer. Mais gente precisando de ajuda. Mais lutas para lutar. E sempre vai ter. Carolina segurou minha mão através da mesa. Mundo nunca para de precisar de heróis, mas heróis também precisam descansar. Não pode salvar o mundo se você mesma está quebrada. Jantamos, conversamos sobre assuntos triviais, rimos de piadas bobas. Por algumas horas, fui apenas Laura, irmã mais nova, amiga, pessoa comum, e foi libertador de forma que não esperava. Semanas depois, recebi convite para falar nas Nações Unidas sobre abuso de autoridade e reformas policiais. Meu caso tinha se tornado referência internacional, estudado em academias de polícia de vários países como exemplo de como confrontar corrupção interna. Fiquei nervosa preparando o discurso. Era uma coisa falar para soldados ou mídia nacional. Outra completamente diferente era representar país em palco internacional. À noite antes do discurso, sentada no hotel em Nova York, reli todas as notas que preparei. Dados, estatísticas, cronologia de reformas. Tudo tecnicamente perfeito, mas faltando algo essencial. Humanidade. Joguei as notas fora e escrevi algo completamente novo. Algo vindo não da general, mas da mulher que viveu aquilo. No dia seguinte, subi ao pódio diante de representantes de 150 países. Luzes brilhantes, câmeras apontadas, peso de expectativa no ar. Meu nome é Laura Torres. Comecei, voz firme, mas suave. Sou general das Forças Armadas Brasileiras, mas 2 anos atrás, numa madrugada qualquer, eu era apenas mulher dirigindo para casa. E nessa noite aprendi algo fundamental sobre poder, autoridade e responsabilidade. Contei história completa, não sanitizada, não editada para diplomacia. Contei sobre medo quando arma foi apontada para mim, sobre decisão de não revelar identidade imediatamente, sobre gravação que documentou tudo. Contei sobre outras vítimas, sobre Sofia e sua coragem impossível, sobre sistema que falhou repetidamente antes de finalmente agir. Sistemas não mudam sozinhos, disse olhando ao redor da sala. Mudam quando indivíduos com poder escolhem usar esse poder corretamente, quando vítimas encontram coragem para falar, quando sociedade decide que não vai mais tolerar abuso sob pretexto de autoridade. Meu posto como general me deu plataforma, mas plataforma não vale nada se não é usada para amplificar vozes silenciadas. Cada um aqui nesta sala tem algum nível de poder. Pergunta não é se tem poder, mas como vão usá-lo. Falei por 40 minutos. Quando terminei, sala inteira ficou de pé aplaudindo. Diplomatas endurecidos com lágrimas nos olhos, representantes de países com histórico terrível de abuso policial, pedindo reuniões para discutir implementação de reformas similares. Após discurso, dezenas de pessoas me procuraram. Vítimas de abuso em seus próprios países,
agradecendo por dar voz à experiência delas. Policiais honestos dizendo que queriam ser parte da mudança. Legisladores pedindo ajuda para escrever leis mais fortes. Mas o encontro mais impactante foi com mulher de talvez 60 anos, representante de país africano. Ela esperou todos saírem antes de se aproximar. General Torres, meu filho era policial. Ela disse, sotaque forte, mas palavras claras. Bom homem, bom pai. Mas sistema onde trabalhava era corrupto. Quando ele tentou denunciar superiores por abuso, foi assassinado. Fez parecer suicídio. Segurei sua mão sem palavras adequadas para tamanha dor. Ele sempre dizia, ela continuou, lágrimas correndo, que mundo precisa de pessoas corajosas suficiente para confrontar poder. Você é essa pessoa. Meu filho teria admirado muito. Obrigada por honrar. Memória dele lutando luta que ele não pôde terminar. Aquele encontro me lembrou porque tudo importava. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre incontáveis indivíduos ao redor do mundo sofrendo sob tirania de autoridade corrompida. Cada pequena mudança que forçávamos no Brasil tinha potencial de inspirar mudanças em outros lugares. Voltei para casa energizada. Mergulhei de cabeça em novo projeto. Criação de programa de treinamento internacional para policiais focado em ética, responsabilização e proteção de direitos civis. Consegui financiamento de várias organizações internacionais e apoio de 3 governos. Primeiro grupo de formandos, ano depois, incluía policiais de 15 países diferentes. Vi homens e mulheres dedicados aprendendo não apenas técnicas, mas filosofia de serviço verdadeiro. Durante cerimônia de formatura, jovem policial de país com histórico terrível de violência policial se aproximou. General, vim de lugar onde polícia é temida, odiada. Crianças correm quando nos veem, mas vou voltar diferente. Vou mostrar que é possível ser forte sem ser cruel. Ter autoridade sem ser tirano. Vou ser mudança que meu país precisa. Olhei para seus olhos sinceros e vi eco de conversa que tive com um novo policial brasileiro 2 anos antes. A mudança estava se espalhando, se multiplicando, criando onda que ia muito além daquela madrugada inicial. 5 anos após o incidente, fui promovida para general de exército, posto mais alto possível. Durante cerimônia, discursei para milhares de militares. Esta promoção não é apenas reconhecimento de serviço militar, disse olhando para mar de uniformes. É reconhecimento de que liderança verdadeira transcende campo de batalha. Acontece quando defendemos princípios em face de oposição, quando usamos poder para proteger os sem poder, quando nos recusamos a silenciar diante de injustiça. 5 anos atrás, fui abordada ilegalmente por policial que abusou de autoridade. Podia ter deixado passar. Podia ter usado meu posto para simplesmente fazê-lo recuar sem consequências. Mas escolhi diferente. Escolhi transformar momento pessoal em plataforma para mudança sistêmica. E essa escolha mudou vidas. Trouxe justiça para vítimas. Forçou reformas, inspirou outras pessoas a falar. Tudo porque recusei aceitar que a autoridade está acima de lei. Cada um aqui vai enfrentar momento similar. Momento onde tem escolha entre conveniente e correto, entre silêncio e voz, entre aceitar status quo ou lutar por mudança. Peço que escolham como escolhi. Escolham coragem sobre conforto. Escolham justiça sobre conveniência. Após cerimônia, centenas de pessoas me parabenizaram. Mas a pessoa que mais importava estava esperando no canto, sorrindo orgulhosa. Sofia, agora advogada recém-formada, trabalhando para a Organização de Direitos Civis. General, ela abraçou-me, ou devo dizer, general de exército agora. Parabéns. Merecidíssimo. Sofia, olhei para ela com orgulho genuíno. Ouvi que você ganhou seu primeiro caso grande.
Vítima de abuso policial, conseguiu não apenas indenização, mas mudanças no departamento inteiro. Aprendi com a melhor. Ela sorriu. Usou exatamente estratégias que discutimos: documentação meticulosa, pressão pública, insistência em mudança sistêmica, não apenas justiça individual. Ficamos conversando por longo tempo. Ela contou sobre os casos, sobre como cada vitória era batalha, mas valia cada segundo. Eu compartilhei sobre programas internacionais, sobre como mudanças que começaram naquela madrugada estavam agora influenciando políticas em outros continentes. Sabe o que é louco? Sofia disse em algum ponto. Aquela noite, a pior noite da minha vida na época, acabou levando ao melhor trabalho da minha vida. Transformei trauma em propósito. E foi você quem mostrou que isso era possível. Você transformou seu próprio trauma, Sofia. Eu apenas testemunhei sua força. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre a jornada dos últimos 5 anos. De vítima de abuso a líder de movimento internacional de reforma. De momento de terror numa estrada deserta, a plataforma influenciando políticas globais. Mas mais importante, pensei em todas as Sofias do mundo, aquelas que encontraram voz, aquelas que ainda procuravam coragem, aquelas que nunca teriam chance de justiça. Cada mudança implementada, cada reforma aprovada, cada policial treinado diferente, tudo era por elas. Olhei para o uniforme pendurado, agora com estrelas adicionais nos ombros. General de exército, a general mais temida e respeitada do país. Títulos que carregavam peso imenso, mas também responsabilidade ainda maior. Peguei diário que mantinha esporadicamente e escrevi: 5 anos. Parece impossível que tanto mudou desde aquela madrugada. Às vezes ainda sonho com ela, ainda sinto arma sendo apontada para mim, ainda ouço aquela voz arrogante ordenando obediência. Mas trauma não me definiu. Escolha de não silenciar, de transformar dor em ação, de usar poder para bem maior, isso me definiu. Não sei se sou heroína que mídia pinta. Muitos dias me sinto apenas cansada, lidando com burocracia frustrante e mudança lenta demais. Mas então encontro alguém como Sofia. Vejo vida transformada, vítima que se tornou voz, trauma que virou propósito. E lembro porque tudo importa. Autoridade sem responsabilidade é tirania. Poder sem ética é perigo. Mas poder usado corretamente, autoridade exercida com integridade, pode mudar mundos, pode salvar vidas, pode inspirar gerações. Não escolhi ser general mais temida. Título veio não de crueldade, mas de recusa em aceitar corrupção, em baixar cabeça diante de abuso, em silenciar quando falar era necessário. E se isso me fez temida por aqueles que abusam de poder, então aceito o título com orgulho. Porque verdadeiro medo não vem de força bruta ou autoridade imposta. Vem de saber que alguém não vai deixar passar, não vai se curvar, não vai permitir que injustiça continue sem confronto. Esse é poder real. E tentarei exercê-lo com sabedoria todos os dias restantes desta carreira e desta vida. Fechei o diário, apaguei a luz. Pela janela vi a cidade iluminada, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Quantas delas enfrentavam seu próprio Rodrigo Santos nesse exato momento? Quantas estavam decidindo entre silenciar ou falar? Não podia salvar todas, não podia estar em todo lugar. Mas podia continuar lutando, continuar usando plataforma, continuar sendo exemplo de que mudança é possível quando escolhemos coragem. Dormi profundamente, sem pesadelos, sabendo que fizera e continuaria fazendo tudo ao meu alcance. E às vezes isso tem que ser suficiente. A luta continua. Sempre vai continuar. Mas agora não luto sozinha.